esse livro, né, cujo autor tem o mesmo nome que eu. Não sei se vai dar tempo para dar o livro todo. A gente tem, normalmente, nos cursos normais, quer dizer, usuais de março a junho, de agosto a novembro, o mesmo número de aulas, aproximadamente, o mesmo número de horas de aula que no verão. Mas acontece que a regra de 3 não vale aí, né? Se aumenta o número de aulas por semana, não significa que na mesma proporção aumenta a quantidade de matéria que você pode ensinar. Se fosse assim, você estudava 24 horas, pronto, acabava o livro. Não é assim. De qualquer modo, o que nós vamos fazer, todo mundo já sabe, é um estudo de funções de uma variável do ponto de vista da análise, que diverge um pouco do... Diverge não, diferencia-se do ponto de vista do cálculo, porque dá mais atenção, mais ênfase à parte de organização lógica da matéria. Embora aqui e acolá aparecem alguns exemplos de cálculo. Ok? Nós vamos admitir que todo mundo aqui já fez um curso de cálculo, sabe direitinho o que é uma derivada, pelo menos sabe calcular as derivadas das funções mais simples, se bem que as derivadas só vão aparecer logo mais, sabe também rudimentos das noções de conjunto, interseção, reunião, inclusão, essas coisas. Muito bem, então nós vamos começar com o capítulo 1, que diz respeito a conjuntos finitos e infinitos. Isso é uma noção extremamente relevante para os estudos que se queiram fazer de análise, e ela depende da noção de número natural, para definir o que é um conjunto finito. De um modo geral, a matemática se ocupa de números e figuras. Essas são as coisas. Tudo que vem depois, ou mais do que isso, são elaborações e prolongamentos dessas duas ideias básicas, números e figuras geométricas. E essas duas noções que se juntam na geometria analítica e no uso que se faz dos sistemas de coordenadas, que ficam muito mais aparentes, muito mais claros quando se estuda funções de várias variáveis. Aí as figuras desempenham um papel muito mais relevante. Porque desenhar uma figura em cima de uma reta é meio difícil, né? Imagina, conjuntos desenhados no plano são muito mais interessantes. O conjunto desenhado numa reta é meio complicado, né? Bom, então começamos com os números naturais. Os números naturais constituem um modelo abstrato da matemática para efetuar uma operação de contagem. Quer dizer, o número natural é um instrumento matemático utilizado na operação de contagem. Atualmente é muito comum encontrarmos nos livros de matemática para o ensino fundamental e mesmo para a universidade a afirmação de que os números naturais começam com zero. E muitas pessoas têm mandado por e-mail e por carta para mim a pergunta: o que é que eu acho? Zero é ou não é um número natural? Como se as palavras de matemática tivessem algum significado do mesmo modo que tem, digamos assim, em biologia, que a partir da palavra você reconstrói a ideia que ela define. Em matemática, não. Grupo, por exemplo. O que é um grupo? Um grupo simples é uma das coisas mais complicadas que existem. Tem um livro de 2 volumes dessa grossura aqui na biblioteca do INPE, que é a classificação dos grupos simples finitos. Nossa, complicadíssimo. Bom, então não é pelo nome. Zero é natural, não é natural, é uma questão de conceito. A minha resposta é: zero é, não é e talvez seja. Quer dizer, depende de quem. Se você quiser começar a contar do zero, tudo bem. Se eu tenho aqui 5 dedos, eu coisa. Esse é o 0, esse é o 1, 2, 3, 4. Não dá, né? É esquisito. Por isso que eu começo com 1. Eu não ponho 0 como os números naturais, mas é uma questão de gosto, porque eu costumo contar a partir do 1. Nunca contei a partir do 0. Talvez existam pessoas que contem, não sei. Então, o conjunto dos números naturais é caracterizado por um conjunto de 3
postulados que foram explicitamente enunciados por um matemático italiano chamado Giuseppe Peano, que é uma figura que todos aqueles que têm curiosidade a respeito da história da matemática deviam ler um pouco sobre a história do Peano, porque ele era um cara extremamente original. E então são esses 3 axiomas chamados axiomas de Peano. Esses axiomas definem, caracterizam o conjunto dos números naturais no seguinte sentido: tudo que se pode dizer e provar, dizer que seja verdadeiro e provar uma prova correta sobre números naturais, decorre desses axiomas. Na verdade, a respeito de zero, um Peano, quando iniciou esses axiomas, ele começava do 1, não era do 0. De modo que enunciar os axiomas de Peano começando com 0 já não é bem de Peano, né? Que ele começava com 1. Bom, os axiomas são os seguintes. O conjunto dos números naturais, aqui representado por esse símbolo, ele se caracteriza pelo seguinte. Primeiro, existe uma função injetiva. Injetiva todo mundo sabe o que é, né? Quer dizer que se para cada n pertencente a n, essa função faz corresponder um número S de n pertencente a n, chamado o sucessor do número n. Então, o segundo axioma, conforme está escrito aí, é o seguinte: existe um único número que eu vou representar por 1 pertencente a n, tal que 1 não é sucessor de nenhum outro, não pertence à imagem desse conjunto. Essa palavra único aqui, se eu omitir, se eu pegar um apagador e apagar essa palavra, não vai fazer diferença nenhuma, porque a gente pode provar a partir dos axiomas que esse um é necessariamente único. Mas é mais simples botar logo que ele é único, ele vai ser único mesmo, de qualquer jeito. E o terceiro axioma é o seguinte: se um subconjunto de n é tal que 1 pertence a esse conjunto e todo número que está nesse conjunto, o seu sucessor também está, então esse conjunto é o conjunto dos números naturais. Essa é a maneira mais, assim, digamos assim, formalista de descrever os axiomas de Peano. Agora, em linguagem mais familiar, mais íntima, a gente pode dizer o seguinte: o axioma 1 diz que todo número tem um sucessor. O axioma 2 diz que tem um único número que não é sucessor de nenhum outro. Ele tem sucessor, mas nenhum número é sucessor, ele não é sucessor de ninguém. E a terceira diz que se o número contém 1 e contém o sucessor de cada um dos seus elementos, então esse conjunto, se um conjunto contém o número 1 e contém o sucessor de cada um dos seus elementos, então esse conjunto é o conjunto de todos os números naturais. Ou seja, isso significa dizer que todo número natural pode ser obtido a partir de 1, tomando o sucessor do sucessor do sucessor do sucessor, etc. O problema está no etc. Etc não é uma expressão matemática. Então, essa é uma forma extremamente habilidosa de dizer matematicamente que todo número natural pode ser obtido a partir de 1
iterando a função S o número finito de vezes. Agora, normalmente a palavra finito, que não está definida, que a gente vai definir daqui a pouco. Ok? Então, esse aqui é o axioma que tem mais relevância, mais destaque, mais utilidade. É o chamado axioma da indução, que inclusive é muito utilizado nas demonstrações do chamado método de demonstração por indução. A gente quer provar uma propriedade, prova que essa propriedade vale para todos os inteiros, a gente prova que essa propriedade vale para o número 1 e, admitindo que valha para n, vale também para o seguinte de n, que mais tarde a gente vai substituir esse S de n por n mais 1, porque por enquanto ainda não defini o que é mais. Ok? Acontece que propriedade, vocês devem saber, né, é uma coisa que significa conjunto, porque é o conjunto dos elementos que gozam da propriedade. Então, a teoria dos conjuntos, ou chamada teoria dos conjuntos, eu não gosto dessa palavra, dessa expressão, não é uma palavra, é uma expressão. Teoria dos conjuntos existe, é uma teoria belíssima da matemática, mas o que a gente faz quando a gente estuda cálculo, análise, matemática elementar, não é teoria dos conjuntos, coisíssima nenhuma. É linguagem de conjuntos. A linguagem de conjuntos é útil porque ela substitui a noção de conjunto substitui as noções de propriedade, de condições. O conjunto dos elementos satisfazem uma certa condição, ou que tem uma certa propriedade, tudo isso é substituído pela palavra conjunto. Até o século XIX, mais ou menos, não se utilizava como se utiliza hoje no dia a dia a ideia de conjunto em matemática. Qual a vantagem de usar? É que conjuntos possuem uma álgebra que as propriedades e as condições não possuem, ou se possuem é complicada. Qual é a álgebra? Reunião, interseção, complementação, inclusão. Então essas coisas tornam a noção de conjunto muito mais maleável, muito mais fácil de utilizar do que a noção de propriedade e de condição. Mas todo conjunto é definido por meio de uma propriedade, ou de uma condição, ou série de condições. Tá? Muito bem. Então esses são os axiomas de Peano. A gente, como eu disse, demonstra um monte de teoremas a respeito dos números naturais usando o princípio da indução, mas esses teoremas, essas propriedades, esses fatos, esses teoremas, em geral, envolvem operações que nós ainda não definimos. Mas aqui tem um exemplo de uma demonstração muito simples, de um fato muito simples que ilustra o emprego da indução, que é provar que nenhum número natural é igual ao seu sucessor. Porque quando você tem uma função de n, nada impede que o S de n seja igual a n. Em princípio, não. Mas diante dessas hipóteses aí, a S de n não pode ser igual a n. Sn é sempre diferente de n. Isso a gente vê por indução. Porque S de 1 não pode ser igual a 1, porque o 1 não é sucessor de ninguém. E aí a gente põe, se S de n não é igual a n, então S de n mais 1 também não é igual a n mais 1. Porque se S de n mais 1 fosse igual a n mais 1, S de n seria igual a n. Né? E por quê? Porque essa é injetiva. Injetiva quer dizer, se dois números têm o mesmo sucessor, eles são iguais. Então, S de n não é igual a n para nenhum n. Está claro isso? Eu falei rápido demais. Uma coisa que a gente precisa criar logo esse hábito é o seguinte: me interrompam a qualquer momento quando não estiverem entendendo uma coisa. Tá? De vez em quando, aqui e acolá, espero não serem muitas às vezes, mas eu vou dizer uma besteira. E vocês não digam que é uma besteira. O professor acha que o senhor está enganado, qualquer coisa assim mais suave. Mas no fundo estão dizendo, esse cara é um idiota, está dizendo bobagem. Tudo bem. Então esses são os axiomas de Peano. E para que é que eles servem? Bom, a gente começa a dizer, ninguém pode fazer nada com números inteiros se não souber somar e multiplicar. Então como é que a gente define adição
e multiplicação. A definição de adição e de multiplicação, as definições se fazem utilizando indução. Quer dizer, se você quiser adição e multiplicação. Por definição, se você quiser somar um, você toma o sucessor. Isso a gente aprende quando é menino, né? 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. E se eu souber somar qualquer número com P, eu sei somar qualquer número com P mais 1. Então, o conjunto dos números naturais para os quais eu posso somar qualquer número com ele, contém o 1, se eu sei somar. E se contiver o P, contém também o P mais 1. E todo mundo acha, todo mundo não, tem pelo menos uma pessoa que não achou isso. Quase todo mundo acha que isso é uma definição corretíssima, baseada no princípio de indução. Se eu sei somar com 1, eu sei, porque eu tomo o sucessor. E se eu souber somar com P, eu sei somar com P mais 1, porque N mais P mais 1 é o sucessor de N mais P. Então está definido. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem um famoso matemático alemão, já falecido há muitos anos, chamado Edmund Landau, que escreveu um livro curiosíssimo chamado Grundlagen der Analysis, ou seja, Fundamentos da Análise, que foi traduzido para o inglês. Esse livro é interessante porque ele diz logo no prefácio assim, olha, para o estudante, depois que você terminar de ler esse livro, esqueça tudo que você não aprendeu nada. Ele desenvolve a teoria dos números a partir de números naturais, números relativos, números racionais, números reais, números complexos. E esse livro tem pouco mais de 100 páginas. Quase não tem. Você pode, mesmo quem não sabe alemão, pode ler esse livro em alemão. Tem uma tradução para o inglês. Porque quase não tem palavra nenhuma. Você aprende meia dúzia de palavras alemãs, você entende o livro. É todo. Ele escreveu e reescreveu esse livro várias vezes. Landau, o nome desse cara. É um matemático muito bom, especializado em teoria dos números, a respeito do qual se contam muitas histórias. Bom, depois eu conto umas piadas a respeito dele, hoje não é hora, não. Mas qual o problema? Então ele diz o seguinte, ele ficou muito contente que ele tinha escrito o livro dele e deu para o assistente dele ler. O assistente se chamava Grande Joe. E o Grande Joe disse, professor Landau, a sua definição de adição, bom, multiplicação também. A multiplicação, se quiser multiplicar um número por 1, é N. E se você souber multiplicar o número por P, você sabe multiplicar por P mais 1. Porque você pega o P e você soma o N, porque você já sabe somar. Aí o assistente disse, professor, me desculpe, mas com aquele jeito de alemão todo respeitoso, a sua definição está errada. Eu disse, como assim? Disse, professor, adição, por exemplo, é uma função. Dado um N fixo, você quer a função de P que associa ele a cada P o N mais P. E o senhor não definiu uma função. O senhor só disse o seguinte, se eu souber definir essa função para P, eu sei definir para P mais 1. Mas uma função não é isso, professor. Uma função é o seguinte, você tem que dar todos os elementos do domínio e dizer de uma vez como é que você transforma cada elemento do domínio num elemento do contradomínio. Isso é que é função. Aí ele caiu em si, disse, não é que o cara estava certo? Então tem um teorema, chamado Teorema de Definição por Recorrência, que justifica que isso, afinal de contas, está certo, mas não dessa forma. Esse raciocínio, que se eu souber definir para P, eu sei definir para P mais 1, portanto eu sei definir para todos,
Isso mostra que só existe, no máximo, uma função com essa propriedade. Qualquer outra função que eu definir, que tem essa propriedade, tem que ser igual a essa aqui, porque vai coincidir com ela no 1 e vai coincidir com P mais 1 desde que coincida no P. Então, esse erro original do Landau, que ele corrigiu na edição posterior do livro dele, é repetido tradicionalmente. Eu não faço isso, não porque eu sou mais esperto do que os outros, mas porque eu sou mais cuidadoso. Então, eu digo, a demonstração da existência das operações mais e menos com as propriedades acima, bem como a sua unicidade, se fazem por indução. Os detalhes são omitidos aqui. O leitor interessado pode consultar o livro Curso de Análise, que também é escrito pelo mesmo cara que tem o meu nome, ou as referências bibliográficas ali contidas. Aí eu tiro o corpo, né? Não que seja a coisa mais difícil do mundo, mas não quero chatear o leitor, como eu estou chateando vocês. Querem ir logo direto ao que interessa. O que interessa é o seguinte: essas operações assim definidas gozam de propriedades das quais todo mundo espera, e que chateiam os alunos quando estudam produto de matrizes, porque não é comutativo. Mas as propriedades que todo mundo espera são associatividade, distributividade e comutatividade, né, que se provam por indução. Eu não vou fazer isso aqui. Mas tem uma que eu vou fazer, que não está no livro, mas vou fazer aqui. É a lei do corte. É que se M mais N é igual a M mais... Se M mais N é igual a M mais P, então N é igual a P. Quer dizer, essa operação é associativa. Essas operações são ambas associativas, comutativas, e valem as leis do corte. Devia ser dos cortes, mas eu sou lei do corte. A lei do corte é o seguinte: se M mais N é igual a M mais P, então N é igual a P. E se M vezes N é igual a M vezes P, então N é igual a P. Vou demonstrar só essa aqui. Isso aqui, na verdade, é uma extensão da injetividade da operação de sucessor. A operação de sucessor é injetiva, quer dizer, dois números que têm o mesmo sucessor são iguais. Então, isso é verdade para M igual a 1, porque se N mais 1 é igual a P mais 1, então M é igual a P. N é igual a P porque N mais 1 é o sucessor de N. Então, isso é verdade. E se for verdade para um certo número, M, é verdade também para M mais 1, pelo mesmo argumento, que novamente você passa por indução, pelo fato de que a operação de sucessor é uma operação, a função sucessor é uma função injetiva, quer dizer, bionívoca. Agora, por que eu estou destacando? A da multiplicação é um pouquinho mais chata de demonstrar, mas também sai assim, mas eu vou direto para o que interessa, que é a propriedade que é equivalente à indução e que é de grande utilidade nos problemas de matemática, que é a chamada boa ordenação. Quer dizer que o conjunto dos números naturais é bem ordenado. Para saber isso, o que é que isso significa e provar isso, eu preciso de ordenar primeiro, para depois dizer que ele é bem ordenado. Uma relação de ordem é o seguinte:
Definição. Eu tenho dois números naturais, m e n. Não botei ali, mas supõe-se que são números naturais. Eu digo que m é igual a n, é menor do que n, significa que n é a soma de m com p. Onde m, vou escrever aqui, n e p são números naturais. Significa que existe um p tal que m Então, essa aqui é a definição de menor do que. Então, um conjunto se chama bem ordenado quando ele possui, qualquer subconjunto dele possui um primeiro elemento, quer dizer, um elemento que é menor do que todos os outros. A gente está habituado com conjuntos que tem sempre um menor, pega o menor deles, mas nem sempre tem. Por exemplo, o intervalo aberto 0, 1 não tem menor elemento. O menor seria 0, mas 0 não está lá. Não tem menor elemento. O conjunto dos números inteiros, positivos e negativos, não tem menor elemento. O menor elemento seria o quê? Não tem. Mas o conjunto dos números naturais é bem ordenado. Isso significa o seguinte: todo conjunto não vazio A contido em N possui um menor elemento. Quer dizer, se A não é um conjunto de números naturais que não é vazio, então existe um elemento de A que é menor do que qualquer outro elemento de A. A demonstração desse fato é feita, como sempre tudo aqui é feito, por indução. A demonstração por indução, mas é uma demonstração por indução muito interessante, porque em vez de provar que 1 está lá, e se n está lá, n mais 1 também está lá, é meio... pega isso e inverte, que modo? Então, é o seguinte. Então eu tenho uma hipótese que existe um conjunto A não vazio, quero arranjar um elemento em A que seja menor do que todos os outros elementos de A. Então, para isso, eu defino o conjunto X o conjunto de todos os números naturais n, tais que IN está contido em n menos A. Espera aí, você vai dizer, o que é IN? IN é o seguinte: IN é o conjunto de todos os números naturais de 1 até n. Como eu tenho a noção de menor do que, quer dizer, todos os números que são 1, n, e todos os números que são menores do que n e maiores do que 1. Isso aqui é IN. Então, seja X o conjunto de todos os números n tais que IN está em A. Quer dizer, todos os números que não está contido em A. Não tem nenhum elemento em comum com A. Então, esse conjunto X eu posso sempre supor, não há perda nenhuma de generalidade eu supor que A é um conjunto não vazio, mas ele não se restringe ao conjunto com um único elemento 1, porque se isso aí não tinha graça. Porque 1 tem um menor elemento? Tem, é o 1. Pronto, é o menor elemento de 1. Então, o menor elemento aqui significa todo conjunto, todo elemento do conjunto é menor do que ou igual a ele, porque ele está no conjunto, eu tenho que incluir o igual também. Então, eu posso sempre supor que ele é diferente de 1. Então, esse X, o 1 pertence a X. Claro, porque o 1 não está contido em X menos A. O
os elementos de 1 até x, ou melhor, está contido em x menos a. Então 1 está em x, mas x não é todo n. Por que x não é todo n? Porque o conjunto A não é vazio. Se x fosse todo n, o A seria vazio. É disso que eu gosto dessa demonstração, porque ela pega o princípio da indução e usa de uma forma diferente. Se um conjunto contém 1, mas não é n, significa que existe algum elemento desse conjunto tal que o seguinte dele não está no conjunto. Porque se o seguinte de todos os elementos do conjunto x tivessem x, x seria n, porque x já contém o 1. Então, se contém 1, contém o 2, contém o 3, contém tudo. Então, deve existir. Logo, existe um n0 natural tal que o i, conjunto dos números naturais, de i até n0, está contido em n menos a, ou seja, não tem nenhum número natural de 1 até n0 que esteja contido em a, estão todos fora de a, mas o i n0 mais 1 tem alguma coisa em comum com a. Não está contido no complementar de a. O que significa isso? Significa que esse n0... Veja bem, o que é i n0? É o conjunto de todos os números naturais 1, 2, 3 até n0. Então, esse conjunto não tem nada em comum com A, está contido no complementar de A, até N0, não tem nada em comum com A. Mas o IN0 mais 1 tem alguma coisa em comum com A. O que pode ser esse alguma coisa? Só pode ser o número N0, que é o que está faltando, do N mais 1 para completar o N0 para IN0 mais 1. Então, logo, o N0 mais 1 pertence a A e é o menor elemento de A. Ok? Porque se tivesse algum elemento de A que fosse maior do que ele, então o N0 mais 1 não estaria, o N0 não estaria em A. Esse não estaria em X. Essa é a demonstração que tem no livro. Ok. No caso, em vez de A diferente de 1, seria 1 está em A. Como é que é? Em vez de A diferente de 1, seria 1 está em A. Porque se a gente pegasse A igual a 2, a demonstração não funcionaria. Eu não vi direito o que você falou. Em vez de A diferente de 1, seria 1 está em A. É a mesma coisa. Ah, Porque no caso, se o A for um 2, ele não está em X. tem razão. A não contém 1. Ou seja, 1 não pertence a A. Isso quer dizer? Porque se 1 pertencesse a A, o 1 seria... Obrigado. Muito obrigado pela sua contribuição. Deixa eu ver se isso aqui está errado. No livro está 1 pertencente a A. Parece que você leu o livro. Eu não li. Você leu. Estou brincando. Muito bem. Não é A diferente de 1. Isso está certo. Aí essa demonstração que está no livro. Agora você, não sei se você notou que essa demonstração está incompleta. Não está errada, está incompleta. Notou? Para dizer isso aqui, significa, eu estou admitindo que, olha, eu disse o seguinte, se
o N0 está em... O IN0 não está em A, mas o IN0 mais 1 está, como o IN0 mais 1 só é obtido a partir do IN0, incluindo o número N0 mais 1, então é porque esse N0 mais 1 está 1. Mas quem disse que isso aqui é isso mais isso? Quem disse, por exemplo, que I2 é igual a I1, I1 é 1 só, né? Com 2. Quem disse? É? Não, é? E daí? Quem garante que entre 1 e 2 não tem nada? Quem garante que não existe nenhum número que seja maior do que 2 e maior do que 1 e menor do que 2? Os axiomas não dizem isso, mas é um teorema. O teorema é o seguinte, para saber, eu utilizei aqui esse fato. Ok? Se N0 não tem nada em comum com A e o N0 mais 1 tem, esse comum tem que ser o N0 mais 1, por quê? Porque o IN0 mais 1 é o IN mais o número N mais 1. Mas isso significa dizer que não existe P pertencente a N tal que N contido em P contido em N mais 1. Qualquer que seja N. Que entre dois números consecutivos não tem nenhum número. Todo mundo sabe disso, mas acontece que não está nos axiomas. Então você vai dizer, mas professor, você escreve um livro que está na 10ª edição e agora que você percebeu isso? Não, eu percebi isso desde o começo, mas acontece o seguinte, que nesse capítulo 1 eu não estou, pelo menos nessa parte de números, não estou interessado em desenvolver a teoria completa. Estou admitindo que isso aí foi provado, né? Então eu vou provar aqui para vocês. E não é difícil provar. Por que não existe nenhum P? Não é nada do outro mundo. Estou fazendo um bicho de 7 cabeças, o negócio é muito simples. Porque se existisse um P entre N e N mais 1, esse P, por ser maior do que N, teria que ser igual a N mais Q. E o N mais 1, por ser maior do que P, significa que N mais 1 é igual a P mais um certo R. Ou seja, que é igual a N mais Q mais R. Ok? Não é isso? N mais 1 é igual a P mais R, que é igual a N mais Q mais R. Então, teria o seguinte aqui, cortando o N aqui e o N aqui, esquece isso daqui do meio. Esquece isso. Só fica com os dois extremos. Eu corto, pela lei do corte, eu teria o quê? Que 1 é igual a Q mais R. Isso é um absurdo. Por quê? Por quê? Porque pela definição de adição, todo resultado de uma adição, seja ele somando 1, ou seja ele somando qualquer coisa, o resultado dá sempre o sucessor de algum número. O 1 não é sucessor de ninguém. Então isso não pode acontecer. Então é essa coisa que está faltando. Aliás, está como exercício esse fato, que não existe nenhum número entre P e P mais 1, ou entre N e N mais 1. Está claro? Mas então, todo conjunto não vazio possui todo conjunto de números inteiros não vazio, de números naturais não vazio, tem um menor elemento. Isso é uma coisa que a gente usa para demonstrar teoremas no lugar da indução. Na verdade, também é um exercício aqui que diz que esse princípio da boa ordenação, esse teorema chama-se princípio da boa ordenação.
é equivalente, diante dos outros axiomas, é equivalente ao princípio da indução. Diga. Fale mais alto e mais perto de mim. Nós ficamos na dúvida o que significa aquele Q, QS e L no final da Acabou a dúvida? A minha continua, mas o que interessa é a sua. Muito bem. Então, isso é o que eu preciso de saber, porque o meu objetivo aqui é falar, deixar bem clara a diferença que existe entre conjunto finito e conjunto infinito e mostrar que existem conjuntos infinitos de vários tipos diferentes, pelo menos de 2 tipos diferentes. E nem todos os conjuntos infinitos são do mesmo tipo, eles têm o mesmo número de elementos. Tem alguns conjuntos infinitos que têm mais elementos do que outros conjuntos infinitos. Isso foi uma grande observação do matemático alemão Georg Cantor. Mas a primeira pessoa que observou uma peculiaridade estranhíssima à primeira vista dos conjuntos infinitos não foi um matemático, foi um físico, aliás, um físico extraordinário, chamado Galileu Galilei. Vou chegar lá e eu digo qual foi a observação de Galileu. Bom, então o que é um conjunto finito? Um conjunto finito é aquele que admite uma bijeção quando existe algum n existem 2 coisas, um número n e uma bijeção. Se eu chamar de f de 1, a bijeção é, antes de tudo, uma função. Se eu chamar de x1, esse x1 vai estar em x, né? Claro. F de 2, eu chamo de x2 e assim por diante. F de n é igual a xn. Então, esse conjunto x pode ser escrito assim. A imagem. Isso é uma bijeção, significa que esses xn são todos os elementos de x. E, além disso, se I é diferente de J, xi é diferente de xj. Então, isso aqui é um conjunto finito. Então, nesse caso, esse n chama-se o número de elementos de x. Mas essa definição de número de elementos de um conjunto finito traz no seu bojo um problema. Quem me garante que eu não posso ter uma bijeção de x com um m, com m diferente de n? Quando a gente é pequeno, ou quando tem filho pequeno, eles aprendem a contar, a gente ensina para eles assim, garoto, conta aqui, ele conta, e você embaralha as coisas de novo, agora conta de novo para ver se está igual. Agora você já mexeu, agora não está igual. Não. Mas dá. Aí ele vai contar e vê que ou ele ou ela, no meu caso ela, só tenho filhas. Então, pai, deu a mesma coisa. Então tem um teorema de matemática sobre isso, mas não vou ensinar, né? O teorema é o seguinte, essa F aqui chama-se uma contagem. Tem nada a ver com o município de Contagem, perto de Belo Horizonte.
é uma contagem. Então, duas contagens diferentes levam ao mesmo resultado. Isso é um teorema muito importante. Não importa como você conte, dá a mesma coisa. A observação de Galileu foi o seguinte, e nós vamos ver aqui que um conjunto, primeira coisa a observar para mostrar que duas contagens diferentes levam para o mesmo resultado, é mostrar que um conjunto não pode, um conjunto finito não admite nenhuma objeção com um subconjunto dele, subconjunto próprio. E o nosso querido amigo Galileu fez a seguinte observação, tipo ovo de Colombo. Pega o conjunto dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5. Aí pega o conjunto dos números pares, 2, 4, 6, 8, 10, etc. É evidente que o conjunto dos números pares é um subconjunto próprio do conjunto de todos os números naturais. Então a ideia inicial é que você tem que ter o dobro de números naturais sobre números pares. No entanto, existe uma bijeção entre o conjunto de todos os números naturais e o conjunto dos números pares. Ou seja, você tem um subconjunto próprio com o mesmo número de elementos que o conjunto todo. Então aí já começou a despertar a ideia de que para conjuntos infinitos as coisas que a gente está habituado a ver não se aplicam assim tão ingenuamente. Né? Um dos axiomas de Euclides, o famoso livro dele, Os Elementos, uma obra magistral, diz que o todo é maior do que qualquer uma de suas partes. Não é. Né? Porque o todo, isso aqui é uma parte, que sobra outra parte mais do mesmo tamanho dela e dá o mesmo número de elementos. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar a respeito de números de conjuntos finitos é que não pode acontecer isso com um conjunto finito. Ou seja, se A contido em IN, IN nós já sabemos, é o conjunto de todos os números de 1 até N. É um subconjunto próprio. Não pode haver uma bijeção entre A e N. Isso é a mesma coisa que... Aqui tem até uma observação logo em seguida dizendo que esse um corolário 3 de um teorema diz não pode existir uma objeção entre um conjunto e uma parte própria. Pensa aqui, tanto faz com IN como qualquer um, porque IN tem bijeção com um conjunto finito. Não pode haver uma objeção. E aqui a demonstração que está feita no livro, que é a minha demonstração favorita, é que é por absurdo. Quando a gente vai demonstrar as coisas sobre números naturais usando boa ordenação, a gente sempre faz por absurdo. Suponha por absurdo que o teorema seja falso e seja N0 o menor número natural para o qual existe um subconjunto próprio de IN0 e uma bijeção desse conjunto próprio sobre IN. Suponha, por absurdo, que o teorema seja falso. Seja N0
o menor número natural para o qual existe de uma bijeção F de A e N0, onde A é um subconjunto próprio. Evidentemente, esse N0 não é igual a 1, né? Não pode. Aí, pode acontecer duas coisas. Primeiro, N0 pertence a A. Aí a gente tem logo uma contradição. Porque se N0 pertence a A, nada me impede de supor que essa bijeção ela transforma a... Bom, se N0 pertence a A, então existe algum A minúsculo tal que F de A é igual a N0, aí... Não, se N0 pertence a A, então significa que A é um subconjunto próprio de N0, então esse A está contido em N0 menos 1. Não é isso? Não. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Hoje eu recebi um e-mail de uma pessoa que dizia que assistiu todos os vídeos do curso de análise no RN que eu dei e que elogiava a minha didática. Eu acho que ele estava puxando meu saco, mas que não tem nada de extraordinário a minha didática. Aí eu respondi para ele o seguinte: espero que você tenha percebido que nessas aulas eu me enganchei várias vezes. Eu faço isso porque eu não preparo as aulas decoradamente. Eu simplesmente dou o que é que eu vou falar hoje e tal. E confio demais no fato de que fui eu que escrevi o livro. Se eu que escrevi o livro, então eu me lembro de tudo. Acontece que eu escrevi esse livro há quantos anos? Sei lá. Há 20 anos atrás, sei lá. Então... Eu escrevi em 89, pouco mais de 20 anos. Então, às vezes eu me embanando, né? Eu esqueço, será que foi assim que eu fui? Além disso, naquela época, 20 anos atrás, eu era muito mais esperto do que sou hoje. Né? Então, o que é que eu digo? O seguinte, aqui, eu vou ter que fazer uma colinha aqui. Tem duas hipóteses. A primeira é que N0, primeira possibilidade, o N0 pertence ao conjunto A. Nesse caso, eu posso sempre supor admitir que F de N0 seja igual a N0. N0 está em A, então ele tem uma imagem, a imagem dele é outro elemento do conjunto IN0. Eu tenho, então, aqui eu tenho a seguinte. A minha hipótese de absurdo é essa, que existe uma bijeção sobre um subconjunto próprio. Se esse subconjunto próprio contém A, eu posso sempre supor que esse F de N0 é N0. Porque se não for, eu troco. Eu modifico essa bijeção por outra. Tá certo? Que outra? Eu simplesmente o seguinte, esse F de N0 era outro elemento, eu troco a posição. Faço que o F de N0 é igual a N0 e esse outro elemento é a imagem de alguma coisa aqui. Então,
você pode sempre fazer isso. Quando você tem uma bijeção de um conjunto X num conjunto Y, uma bijeção, então você tem um ponto A aqui e um ponto B. Suponha que f de A não seja B, f de A seja B'. Isso aqui é uma bijeção. Você quer que o f de A seja B, mas o f de A não é B, é B'. Então o que você faz? Você faz uma bijeção de Y em Y que leva o B' em B. Que leva o B' em B. E leva o B em B' e os outros pontos você deixa como está, não mexe. Aí quando você compõe a F com essa φ aqui, você fica com outra bijeção que agora leva o A em B. Está claro o que eu estou dizendo? Isso é um lema aqui que tem no livro. Se existe uma bijeção de x e y, então dados A e B, A em x e B em y, existe também uma bijeção tal que f de A é igual a B. Porque, vou repetir. Se f de A não for B, for B', você compõe a f com uma nova bijeção que troca o B com o B' e deixa os outros pontos de y fixos, não mexe em nada. Só troca a posição de B em B'. Agora o f de A fica igual a B. Não é que o f de A fica igual a B, o φ composto com f de A. Então posso sempre supor que f de n0 é igual a n0. Bom, se f de n0 é igual a n0, acabou. Então significa que o f leva o A menos n0 em IN0 menos o n0. Mas o que é IN0 menos IN0? Isso aqui é IN0 menos 1. Então isso vai ser uma bijeção num número menor. Contradiz a minimalidade do N0. N0 é o menor número natural para o qual existe uma bijeção. Então isso aqui é claro que isso aqui, se A era um subconjunto próprio, A menos N0 também é um subconjunto próprio. Ok? Está claro isso? Ou não? Bom, se ninguém reagiu, tá certo? Você que leu o livro. Ok, se está certo eu posso prosseguir. Então a segunda possibilidade é que N0 não pertence a A. Ah, bom. Se N0 não pertence a A, então significa que A é um subconjunto de I N0 menos 1. Então o teorema está demonstrado que N0 é o menor número natural para o qual existe uma bijeção. Então, ok? Então significa que isso aqui significa que o A está contido em I N0 menos 1. Ok? O último elemento não está em A, então A está no intervalo menor. Mas aí o teorema é válido aqui, porque esse aqui é o menor número natural para o qual o teorema é falso. Muito bem, então quer dizer o seguinte, que você não pode ter um subconjunto próprio com a bijeção. Isso que o Galileu percebeu não vale para conjuntos finitos. Nenhum conjunto finito pode estar em bijeção com uma parte própria. Depois a gente vai ver que todo conjunto infinito está em bijeção com alguma parte própria. Vocês já estão muito cansados ou ainda aguentam? Eu costumava, nessas aulas de 2 horas, que não são 2 horas, dar um intervalo. Mas ultimamente eu cheguei à conclusão que não se pode dar intervalo. Que é como um time de futebol. Tem um intervalo de 15 minutos, mas ninguém respeita. E aqui é pior ainda, porque o cara sai, vai ao banheiro, outro vai beber água, outro vai tomar café, vai bater papo. Então é melhor continuar.
Se vocês quiserem sair do meio para ir tomar um cafezinho, beber água, qualquer coisa, pode sair, não me incomodo não. Aliás, aquele curso que eu dei de análise no RN, que foi gravado e está na internet, qualquer um pode ver, aconteceu um negócio curioso. O curso tinha 32 alunos matriculados. Eu não estou sugerindo que vocês vão fazer isso não, mas se quiserem fazer, tudo bem. Tinha 32 alunos matriculados. A partir de um certo ponto, quando eles perceberam a situação, começaram a sumir. Lá pelas tantas, o curso só tinha 6 ou 7 pessoas assistindo no máximo, às vezes até nem isso. Quando chegou na primeira, eu dei 3 provas. Na primeira prova, os 32 lá, e tiraram nota boa. Foi um dos cursos que eu vi com melhores notas dos alunos. 32 todos lá. Segunda prova, a mesma coisa. O intervalo entre a primeira e a segunda prova, 6, 7 alunos no máximo assistindo, só aqueles mais caxias e tal, os outros. Aí eu disse, espera aqui, por que você não vai à aula? Para quê, professor? O senhor está lá, não está? Então o senhor está na internet também. E a vantagem é o seguinte, na sala eu fico com vergonha de perguntar as coisas, da bandeira. Meus colegas vão dizer, esse cara é um burro, não entende nada. E em casa não, eu volto tantas vezes, até quebrar o computador, ou então eu aprender. Pronto. O fato é o seguinte, eu não estou sugerindo que vocês vão fazer isso não. O fato é o seguinte, nunca tive um curso com notas tão boas como esse, de análise no RN. Paciência. Então é assim. Vamos lá. Já dei o meu recado, né? Então, aí a gente pode fazer aquilo que eu disse para minha filha, que não adianta você mexer porque vai dar sempre o mesmo número. Quer dizer, se existir uma bijeção ou seja qual for o modo de contar, dá sempre a mesma coisa, porque a contagem é uma bijeção. Se você tem 2 bijeções, você teria aqui seria uma bijeção também. Se M fosse diferente de N, isso aqui teria uma bijeção. Ok? Bom, aqui está claro, porque se você tem IN, você tem uma bijeção, então você tem vamos supor que M seja diferente de N. Se não é igual, é menor, um é menor do que o outro, eu chamo o menor dos dois de M. Vamos supor que M seja igual a N. Isso aqui seja uma bijeção, isso não pode acontecer. Porque aí o A igual a F de EN é um subconjunto de M, é um subconjunto de... A imagem de F é um subconjunto de N. Esse subconjunto está em bijeção com M, então não pode ser um subconjunto próprio. Então a F tem que ser... esse conjunto tem que ser todo IN. Mas aí, peraí, todo IN, claro que uma bijeção tem que ser todo IM. Eu estou dizendo besteira, mais uma vez, está vendo? Ah, sim. Tá certo. Não estou dizendo besteira, não. Só não estou entendendo o que eu estou dizendo. Se tiver M menor do que N, não pode existir uma bijeção, porque se existisse uma bijeção, esse conjunto aqui seria um subconjunto próprio do F
inverso de A em M, é um subconjunto próprio porque o M é menor do que N. Peraí, como é que é? Então você teria o seguinte: F inverso de A de F inverso de N e M não pode estar na cara, porque o IM é um subconjunto do IN. Pronto, não precisa dizer nada. Ok. Bom, tem mais umas coisas aqui. Todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Eu vou falar logo em conjuntos infinitos, que é muito mais interessante. As coisas que tem aqui são todas fáceis de ver. Vamos falar em conjuntos infinitos. Conseguiram entender, apesar da minha confusão? Não pode existir uma bijeção de M em N com M menor do que N, porque isso aqui é um subconjunto próprio desse. Acabou, pronto, só isso. Não pode existir porque é um conjunto próprio. Nós acabamos de ver que não pode. Ok. Então, o que é um conjunto? Isso agora é muito mais interessante. O que é um conjunto infinito? É simplesmente aquele que não é finito. Ponto. Ou seja, um conjunto finito significa X. Não existe uma bijeção qualquer que seja o N. Então isso aqui é um conjunto. É uma definição meio decepcionante, né? Você espera que conjunto infinito tenha alguma coisa misteriosa, profunda. Simplesmente é aquele que não é finito. Não existe uma bijeção, basta que você diga que não existe uma função sobrejetiva. Isso é interessante observar isso. Seja qual for N. Está claro isso? Se não existe sobrejetiva, então não existe bijetiva. Oi. Por que o senhor decidiu, então, colocar no livro bijeção? Para simplificar a vida do leitor. Vou botar como exercício que não existe. Aliás, eu acrescentei aqui na 11ª edição, vai ter, na verdade, basta que não exista f de n x sobrejetivo. Por que ficar insistindo muito nessas coisas? Basta saber que é verdade, pronto. Porque se existisse uma f sobrejetiva, existiria uma f também injetiva, não de n, mas num subconjunto de n. Mas todo subconjunto de n é finito, então... Deixa eu explicar um pouquinho mais isso aqui. Quando a gente tem uma função sobrejetiva,
Quando você tem uma função sobrejetiva, você tem uma decomposição do domínio dessa função em conjuntos de 2 a 2 disjuntos, que são as imagens inversas aqui. Para cada ponto aqui, você toma a imagem inversa daquele ponto. Como a função é sobrejetiva, essa imagem inversa não é vazia. Para qualquer y você tem um conjunto. Então, esse conjunto x aqui da função sobrejetiva, ele fica decomposto em subconjuntos não vazios, que são os conjuntos, digamos assim, são as superfícies de nível da função f. Todos os pontos que estão no mesmo subconjunto, todos vão no mesmo elemento. Então, habituado com a noção de curva de nível, superfície de nível, é quando você tem uma função do plano na reta, por exemplo, as curvas de níveis da função são os conjuntos dos pontos que são transformados no mesmo ponto, que é o nível daqueles pontos. Então, aqui são as superfícies de nível, digamos assim. Aí você imediatamente, quando você tem uma função sobrejetiva, você escolhe em cada um desses conjuntos, você escolhe um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, ponto é o elemento. Um elemento. Aí você tem um subconjunto de x que é aplicado injetivamente aqui. Então, se você tivesse um subjetivo, você tinha um subconjunto do IN que seria aplicado injetiva e sobrejetivamente, porque todos os y estão representados aqui. Então, você teria uma bijeção de um subconjunto finito de IN, finito é redundância, um subconjunto do IN necessariamente finito sobre x. Aí esse subconjunto é finito também, então você pode dizer que ele é a mesma coisa que um IM. Então, se você tivesse uma sobrejetiva, você teria uma objetiva. Só que eu achei que não precisava botar isso, porque quem viu, viu. Quem entendeu que é assim, entendeu. Quem não entendeu, vai em frente, não vai fazer falta nenhuma. Que não é por isso. Tudo que vem daqui em diante vai se basear só no que está escrito aqui, né? Mas eu botei, se você me fizer o favor de comprar um exemplar do livro, ajudar a minha família. Você sabe, cada livro desse que eu vendo, eu ganho R$1. Eu fico sonhando, no dia que eu vender 1 milhão de livros, já pensou, eu vou ter R$1 milhão. Quando é que eu vou vender 1 milhão de livros? Fiz as contas lá para o ano 3000, por aí. Mas... Ok? Então, conjunto infinito. Exemplo de conjunto infinito. Qual é o primeiro exemplo de conjunto infinito? Tem um conjunto infinito que é o mais natural, que é o conjunto dos números naturais. E esse aí tem uma bijeção sobre uma parte própria, de modo que ele não pode ser finito. Se ele fosse finito, ele não poderia admitir uma bijeção sobre uma parte própria. Então ele é infinito. Mas tem uma forma mais simples, mais direta e mais útil de mostrar que n é infinito, que é o seguinte, que um subconjunto dos números naturais é finito se e somente se é limitado. O que é limitado? Limitado significa que existe um certo número natural K, tal que todos os elementos de X são menores do que K, ou iguais. Limitado. X chama-se um conjunto limitado.
que é maior do que ou igual a todos os elementos daquele conjunto. Então, um conjunto, por exemplo, nós vamos estudar aqui, estudo dos números naturais é aritmética, nós vamos estudar análise, então nós vamos estudar o conjunto dos números reais. Então, limitado lá, essa coisa aqui não vale. O intervalo aberto ou fechado, o intervalo limitado, ele não é finito. Mas aqui é importante saber isso. Então, o conjunto é finito se somente se é limitado. Então tem se e somente se. Vai para um lado e para o outro. Quer dizer, suponha que x seja finito. Então ele é limitado, porque basta tomar k igual a x1 mais x2 mais etc. xn. Aí todos os números pertencentes a x são menores do que k. Então ele é limitado. Reciprocamente. Ali não é n pertence a x na definição de limitado? O quê? Se um conjunto x é limitado, aí você fala que um n pertencente a n. E não seria n pertencente ao x. Não, existe um k pertencente a n. Então, sim, aqui, não é? Obrigado. Quer dizer, tem pelo menos uma pessoa prestando atenção aqui. Valeu. O conjunto não é vazio. As pessoas que estão prestando atenção. Não é bem prestando atenção. Que não levam fé cega em quem está falando. Fala, mas acredita com o pé atrás. Está certo. Matemática é isso. Então, se x é finito, então x é limitado. Reciprocamente, se x é limitado, x é finito. Porque então isso significa que se x finito implica x limitado. Reciprocamente, se x é limitado, então x é finito. Por quê? Então todos os elementos de x são menores do que algum k, então x está contido nesse ik. E ik é o conjunto de todos os números que são menores do que k. Menores ou iguais. Então, todo elemento de x está contido em esse coisa. Se x está contido em k, então x é finito. Porque todo subconjunto de um conjunto finito é finito. Ok? Muito bom. Outra coisa interessante a respeito de conjuntos infinitos, a gente vai ver pelo menos uma coisa interessante aqui, agora, daqui a pouco, sobre conjuntos infinitos, que é mostrar que existem infinitos de vários tipos diferentes. Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: todo conjunto infinito, se x é infinito, então existe uma aplicação injetiva. Se x é infinito, então existe f. Existe uma aplicação injetiva de n em x. Intuitivamente é o seguinte: se x é infinito, significa que eu não posso contar os elementos de x e chegar no fim. Eu pego, conto um, ele não acabou. Aí tem o segundo, porque ele é infinito, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto. Acabou. É isso. Então, para demonstrar esse teorema, que é um teorema bastante intuitivo e claro, né, a gente faz uso de um princípio que, se eu fosse uma pessoa que levasse ao pé da letra a lógica, a matemática, eu levo ao pé da letra no sentido que eu não cometo absurdo, mas eu não me preocupo com os fundamentos. Não é bem lógica a matemática, é fundamento. Eu teria que observar que, para demonstrar esse teorema, eu preciso de um princípio de fundamentos da matemática que é chamado o axioma da escolha. O axioma da escolha diz o seguinte: se você tiver uma família infinita de conjuntos, você pode
escolher em cada um deles um elemento. De conjuntos não vazios. Então você pode... Quer dizer, o axioma da escolha dá a você a liberdade de você escolher elementos num conjunto não vazio. Não vazio significa que existem elementos, mas escolher isso tudo de uma vez. Então isso é o que se chama uma função escolha. Dada qualquer família de conjuntos não vazios, existe uma função que a cada conjunto associa um elemento. Essa é uma função escolha, que você pode escolher. Então a ideia é essa. Se x é infinito, então ele não é vazio. Então existe x1 pertencente a x. Aí eu olho tiro x1 do conjunto x. Aí isso não é vazio. Porque senão o x se limitaria ao ponto x1, ao elemento x1. Então existe um x2 pertencente a x que não é o x1. Aí eu olho para x e tiro o x1 e o x2. Esse conjunto não é vazio. Se fosse vazio, o conjunto x maiúsculo teria só dois elementos. Então existe um x3, que é diferente do x2, claro, porque eu tirei o x2. Então, e assim por diante. Então, para cada n, eu posso escolher um xn usando o axioma da escolha. Então, essa função que a cada n associa o xn é uma função injetiva. Isso significa que todo conjunto infinito contém um subconjunto enumerável. O que é um conjunto enumerável? Significa que ou x é finito. Sim, eu esqueci de dizer, o conjunto vazio está incluído entre os conjuntos finitos, aliás. A gente inclui o conjunto vazio para evitar exceções, né? O conjunto vazio é finito, pronto. Ou x é finito, ou existe uma bijeção entre x e n. Então, isso aqui é um conjunto enumerável. Tem conjunto enumerável finito e conjunto enumerável infinito. Quando ele é finito, é finito. Quando ele é infinito, ele tem em bijeção com o conjunto dos números naturais. E tem umas propriedades a respeito de conjuntos enumeráveis, que eu vou falar daqui a pouco, mas eu vou dar um salto e vou para o final do capítulo 1, que é dá um exemplo de um conjunto não enumerável. Conjunto não enumerável, muito simples. A gente vai ter fatos a respeito de conjuntos enumeráveis, mas é preciso ver que existem conjuntos que não são enumeráveis. O conjunto... Bom, vamos mostrar primeiro... Bom, está dado um exemplo, uma definição. X enumerável. Então a gente tem que dar... Toda vez que dá uma definição, é obrigação moral você dar exemplo de coisas que cumprem aquela definição e coisas que não cumprem aquela definição. Que cumpre é para mostrar que você não definiu o conjunto vazio. E que não cumpre significa que não é verdade que tudo seja aquilo que você falou. Então vamos dar um exemplo de um conjunto que seja enumerável. Bom, o exemplo mais banal é o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números racionais. A impressão que a gente tem é que há muito mais números racionais do que números naturais. Mas o Galileu já nos ensinou, olha, não vá nessa história de há mais do que porque contém, então é mais, que nem sempre é verdade. E tinha razão. Nem sempre é verdade. Existem tantos números racionais quanto números naturais. E a gente vai provar isso simplesmente estabelecendo o seguinte. Primeiro, se você considerar primeiro vamos olhar o seguinte, vamos olhar para os pares de números naturais.
o conjunto de todos os pares de números naturais é o conjunto n produto cartesiano por n. Um elemento de n produto cartesiano por n é um par. Olha que coisa curiosa. Se eu pego um conjunto com 5 elementos e outro com 7 elementos, o produto cartesiano dos dois tem 35 elementos. Agora, se eu pego um conjunto com infinitos elementos, n, infinitos, e tomo o produto cartesiano dele por ele mesmo, tem o mesmo número de elementos. Quer ver? Eu vou definir logo a função. É simplesmente 2 elevado a m vezes 2 elevado a m. Vezes 2 não, espera aí, tenha paciência, 3. Então eu tenho uma função de n vezes n em n. E essa função é injetiva. Por que ela é injetiva? Por causa da unicidade da decomposição de um número natural em fatores primos. Eu já estou usando um pouco de aritmética, mas todo mundo aqui fez o curso primário, eu suponho. Ou não? Estou errado? Acho que sim, né? Então essa função é injetiva. Não é sobrejetiva, mas é injetiva. Tem alguns números naturais que tem fatores primos diferentes de 2 e 3. Né? 5, por exemplo, não está na imagem dessa função. Mas, então, a função injetiva significa que n vezes n é um subconjunto infinito de n. Todo subconjunto infinito de n é numerável. É? N vezes n é um subconjunto de n? Não. Não. Claro que não. Claro que não. Eu disse isso. Perdão. Eu disse isso. Bom, está gravado. Se eu disse, eu vou ver. N vezes n é um subconjunto de n. Eu devia estar delirando. Né? Eu disse o seguinte, que f de m é uma função injetiva, que a imagem dessa função é um subconjunto de n. Então, n vezes n está em correspondência biunívoca, né? Existe uma bijeção entre n vezes n e um subconjunto muito reduzido de números naturais. São aqueles números que só têm fatores primos 2 e 3. Eu podia ter escolhido 5 e 7, ou qualquer par de números primos que eu quisesse, teria uma função injetiva. Então, isso garante que n vezes n é um conjunto enumerável. Porque todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Vocês acreditam nisso? Que todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável? Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte. É a mesma coisa que dizer que todo x contido em n é enumerável. Concordam comigo? É a mesma coisa. O conjunto enumerável, em termos de número de elementos, é a mesma coisa que n. É um conjunto que está em bijeção com n. Por quê? Se x é finito, claro que ele é enumerável. Se é infinito, então ele tem, seja como for, ele tem um menor elemento. Esse menor elemento eu chamo de x1. Menor elemento de x. Todo conjunto de números naturais tem um menor elemento. Aí eu tiro o x1 do x. X é infinito, então ele não acabou. Ainda tem mais elementos. Eu pego o menor elemento
de x menos x1. Aí vou tomando o menor elemento de 1 em 1. Aí eu termino, nunca vou esgotar, nunca vou parar, porque x, eu suponho que x é infinito, então eu tenho um subconjunto enumerável. Isso é... Não, isso não está certo. Como é que eu garanto que eu esgotei o x? Eu peguei o menor elemento, depois peguei o menor elemento do que resta, depois peguei... Agora eu estou... Tá certo. Eu era realmente mais esperto do que eu sou hoje. Isso então, vou repetir o que eu estava dizendo. Todo subconjunto do conjunto enumerável é enumerável. Então, seja um x subconjunto de n, quero provar que é enumerável. Se o x for finito, acabou. Se x for infinito, vamos raciocinar agora assim. Eu pego o menor elemento de x, x1. Como x é infinito, então tem mais algum elemento que não é o x1. Então, x2, etc, etc, xn. Então, para cada n, eu escolho aqui. Então, o conjunto de todos esses elementos aqui é o x. Porque se existisse algum elemento de x que não estivesse aqui nesse conjunto, ele seria maior do que todos eles aqui. Então, um número natural não pode ser maior do que uma infinidade de números naturais, porque todo conjunto infinito de números naturais é ilimitado. Esse conjunto aqui é ilimitado. Então, não pode ter nenhum x em n que esteja fora desse conjunto aqui. Como eu titubeei, eu vou dar a vocês o direito de uma repetição. Mas tem a vídeo, né? Você pode ver a repetição lá. É o seguinte, o que é x1? Igual ao menor elemento de x. x2 é o menor elemento de x menos x1. Significa que x1 é menor do que o x2. E assim por diante. Se tivesse algum k pertencente a x que não estivesse aqui entre esses, esse k, como eu sempre tirei o menor elemento, sempre, esse k seria maior do que todos esses aqui. Porque sempre, cada x1 é menor do que todos menos eles, etc. Então, esse K seria maior do que todos esses aqui. E um conjunto, esse conjunto aqui seria limitado. Maior do que todos esses, então esse conjunto seria limitado. E um conjunto de números naturais, conjunto infinito de números naturais, não pode ser limitado. Um conjunto de números naturais, é por isso que aquele teoreminha parece banal, mas vai ser utilizado muitas vezes aqui logo adiante quando a gente estudar sequências. Conjunto infinito de números naturais não pode ser limitado. Tem que ser ilimitado. Quando estiver acabando a fita, aí você me avisa, tá? Que aí eu... O que eu estava falando? Todo subconjunto de um conjunto enumerável é enumerável. Ok. E daí? Então,
significa que esse f, a imagem de n vezes n, por essa função, é enumerável. Como está em correspondência bionível, com a bijeção com n sobre n, significa que n vezes n é enumerável. Ok? Se n vezes n é enumerável, então o conjunto dos números racionais é enumerável. Concordam? Não digo que concordam só para se livrar de mim, não, porque eu ainda tenho mais alguns minutos. Então, Q eu vou olhar só para os racionais positivos. Por enquanto, nós só olhar só. O que é Q? Q é o conjunto dos números racionais, quer dizer, o conjunto de todas as frações m por n. Então, existe, naturalmente, que função é essa? É essa aqui. Função sobrejetiva. Toda vez que você tem uma aplicação sobrejetiva de um conjunto enumerável sobre outro, esse outro é necessariamente enumerável. Por quê? Porque é daquela coisa que eu falei para você. Quando você tem uma aplicação sobrejetiva, então você pode, para cada um elemento aqui, olhar para a imagem inversa dele. Não é vazia, porque a função é sobrejetiva. Então você toma para cada um deles a imagem inversa, e essas imagens inversas vão preencher o domínio. Então você tem vários números, vários pares de números que dão o mesmo número racional. 2,3 é um par, 4,6 é outro par, que na imagem é a mesma coisa, 2/3 e 4/6 são iguais. Mas, de qualquer modo, quando você tem uma função sobrejetiva, então você pode escolher para cada fração, digamos, a sua forma irredutível. Aí sim, aí é bijetiva. Porque você escolhe para cada fração a sua forma. É uma maneira de você escolher a sua forma irredutível, é uma maneira de você escolher em cada um elemento da imagem inversa. A função é essa: mn vai em m sobre n. Oi. Quando você escolhe um elemento desse subconjunto, você está usando o axioma da escolha? Estou. Não tenho o menor escrúpulo de usar o axioma da escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Todas as religiões, não sei as outras, mas todas as denominações cristãs admitem que o livre-arbítrio é uma coisa dada por Deus para o homem. Então ele tem o livre-arbítrio. Eu posso escolher. Mas existe alguma outra maneira de... Mesmo os ateus acreditam no axioma da escolha. Mas existe alguma maneira, sem usar o axioma da escolha, de você criar uma função subjetiva e transformar um subconjunto em Não. Depende da função. Se você tiver uma função bem definida e tal, você pode escolher o menor elemento. Se você, por exemplo, tiver uma função sobrejetiva definida no conjunto dos números naturais, aí você escolhe para cada elemento da imagem inversa de y o menor. Para cada y, o menor elemento da imagem... Desculpa. Para cada y, o menor elemento da imagem inversa de y. Aí você tem não está usando o axioma da escolha, você está usando uma forma bem definida. Então, se você tiver, por exemplo, aqui nesse caso, você pode usar, pode dispensar o axioma da escolha, dizendo que eu escolho a fração irredutível. Pronto, só tem uma.
né? O número racional só tem uma fração irredutível que o representa. Ok? Então o conjunto dos números racionais é enumerável. Mas eu prometi dar um exemplo de um conjunto não enumerável. E não dei, né? Mas o exemplo é tão bonitinho e tão simples que é o seguinte. E usa um argumento que a gente vai encontrar algumas outras vezes, que é o chamado argumento da diagonal, que foi inventado por Cantor. Que é o seguinte, você imagine um conjunto X que é formado assim. Os elementos de X são todas as sequências de zeros e uns. Um elemento de X é uma sequência assim, tipo 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, etc. Sem nenhuma regra. Todas as sequências possíveis. Todas as sequências possíveis. Então, esse conjunto de todas as sequências possíveis com 0 e 1, sequências infinitas possíveis. Uma sequência é uma... A gente vai estudar as sequências com mais detalhe. Uma sequência é uma função cujo domínio é o conjunto dos números naturais. Tá? Então, esse conjunto aqui não é enumerável. Parece uma afirmação assim... Quer dizer, ele tem mais elementos do que qualquer conjunto enumerável. Qualquer que seja a enumeração de sequências. Se tomar uma sequência de sequências qualquer, S1, S2, Sn. Qualquer que seja, isso aqui é um matemático inglês chamado Geoffrey Hardy, um dos grandes matemáticos do século XX, uma vez disse o seguinte, que o raciocínio por absurdo é comparando a matemática com o jogo de xadrez. No jogo de xadrez você tem um gambito, né, que você dá uma pedra, sacrifica uma pedra para ganhar outra. Aí, em matemática, a demonstração por absurdo, você arrisca uma pedra para ganhar o jogo inteirinho. Você supõe que é absurdo, aí dá de bandeja para o seu adversário, que a gente, quando está demonstrando um teorema, a gente sempre deve pensar que a gente está lutando contra um adversário que é a inverdade, né? O nosso lado é o lado da verdade. E então a gente diz, tá bom, eu deixo, tá aí, é falso. Aí vai, raciocina e ganha o jogo. Pois então, vamos supor, por absurdo, que eu tenho uma sequência, digo, escolha a sequência que você quiser. Aí o cara, meu inimigo invisível, escolhe uma sequência. S1, S2, S3, Sn. Eu digo, esse não esgota o conjunto X. Dada qualquer sequência que você tiver, eu arranjo um elemento do conjunto X que não está na sua lista. Feito uma lista. Aí eu olho assim, como é que eu vou formar uma sequência, essa estrela, que não está nessa lista? É o seguinte, olho para S1. Aqui está 0, então eu ponho 1. Se aqui tivesse 1, eu ponho 0. Aí eu olho para S2, para o segundo elemento do S2. É 1, então eu ponho 0. Se tivesse 0, eu poria 1. Aí eu olho para o S3. Aí eu olho para o terceiro elemento do S3. É 1, então eu ponho 0 aqui. Se fosse 0, eu poria 1. E assim por diante. Então eu consegui. Você me dá a lista, para não ficar sequência de sequência, você dá uma lista de sequências, uma lista enumerável. Qualquer que seja a lista enumerável de sequências que você der, eu posso achar uma sequência que não está naquela sua lista. Desse modo, usando o método da diagonal. Eu faço uma sequência que não está na sua lista, assim, o primeiro elemento da sequência difere do primeiro elemento da sua lista. O segundo elemento da sequência difere do segundo elemento da sua lista. E assim por diante. Vou na diagonal e vou matando você. Aí eu vi com uma sequência que não é nenhuma das que você escolheu.
Isso mostra que é impossível você fazer uma lista, 1, 2, 3, contendo todas essas coisas aqui. Você pode imaginar como os resultados de um jogo de cara ou coroa, que você joga infinitas vezes cara ou coroa, as possibilidades são não enumeráveis. Então, esse é um conjunto não enumerável. Eu acho que acabou a minha hora, né? Acabou a fita? É? 10 minutos ainda? Poxa, você está sendo generoso, hein? Não, eu não vou falar mais não, eu já falei demais. Tá bom, fica o capítulo 1 para vocês estudarem e resolverem os exercícios daquele capítulo. Vocês vão ter umas aulas de exercício aí. Não estou vendo a Suzana. Suzana está aí? Suzana que vai dar as aulas de exercício para vocês. Oi.